Mas é verdade que você prefere usar a adaguinha no D&D? A daguinha? É. Por quê? O dano dela é de 4, por isso? Ah, vá tomar banho, tá? Aqui é o tio Nitro do Nitrocast e você está escutando Vozes da Terceira Terra, um podcast que é doido demais! Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Netão. Eu sou o Tass. E a sessão de hoje, sessão 37, que rolem os dados. Ou não. Estamos aqui de novo, reunidos, sem o Marcelo, que está no momento curtindo uma lua de mel em Gramado, com bastante chuva, bastante frio. Por um instante eu achei que você ia falar qualquer coisa menos lua de mel. É, também. É assim, que ele está... Eu falei, meu Deus, agora ele fala. Nossa, o que eu ia falar? Não sei. Ele está fornicando, qualquer coisa do gênero. Ah, tá f***. Bom, para com isso. Deixa, coitado. Tá, então, o Marcelo tá Ocupado. fazendo as coisas que um casal deve se fazer numa lua de mel. Ou não. Gastando dinheiro, eu tava me referindo. Isso com certeza. E hoje será somente nós três. Teremos um tema um tanto quanto polêmico. Controverso. E diria mais, polêmico. Beleza. Tá. Alguém já falou controverso? Acho que já. Mas antes eu tenho uns recadinhos aqui, recadinho dos Vozes, que não são muito bem recados. Na verdade, quem cuida dos recados é o Marcelo. Como eu não tenho acesso aos recados de verdade, tem 2 comentários no site do Vozes sobre a última sessão que eu queria comentar. O primeiro é do Oli. O cara tem um blog que chama Hora Batman. Hora Robin. Hora Robin, verdade. Hora Batman. Hora Batman. Meu Deus, eu tô me fudendo. Beleza, não, isso passa. Hora Robin. Que eu ainda não entendi sobre o que vai ser, mas parece que vão ser piadinhas contestando a sexualidade do Batman. Nossa, dá pra fazer um blog sobre isso? Ah, não? Bem, ele colocou um quadrinho lá bem duvidoso. Ele mandou um e-mail aqui falando que começou um comentário. Falando que começou a escutar a gente e tal, e que não gostou muito no podcast que a gente fez sobre o tempo e viagens temporais. Cara, a gente não lembra que podcast que é esse. Dá tem como você falar pra nós qual que é? Nós estamos aqui quebrando a cabeça e... Quando que a gente falou sobre isso? Quando que a gente pesquisou sobre isso? Quando que a gente pensou nisso? Nós não encontramos. Então, se puder dar uma ajuda aí, Wally. E o segundo é do Big, Rodrigo Big, que ele não ficou feliz do Taz não estar falando na última sessão. Responda, Taz. Eu não fiz muito combate em massa para poder dar minha opinião. Vocês estavam tão afiados que eu falei, não vou nem atrapalhar. É por isso. Obrigado, Big. Obrigado pela saudade aí. Legal da resposta política do Tassi, ele não falou em nenhum momento, né? Eles ficaram tão empolgados que não deixaram eu falar nada. Beleza. Eu faço minhas palavras do Rodolfo. Bem, esses foram os recadinhos, não recados, né? Talvez tenha alguma coisa diferente. Você não queria falar da muralha de escudos? Ah, é verdade, no fórum. Um rapaz lá no fórum, o Luke, ele se questionou por que a gente não falou da barreira de escudos, usando regras de combate em massa. Por que a gente não falou da barreira de escudos? Porque tinha tanta coisa para falar, se a gente parasse para falar de formas específicas de determinado combate em determinada época, porque muralha de escudos, barreira de escudo, era muito usado na Antiguidade e na Idade Média. Aí daria uma sessão só para falar de guerra na Idade Média, guerra na Antiguidade, guerra futurista e o nosso objetivo... Nossa, uma barreira de escudos de luz, hein? Uma barreira de campo de força. Tá, beleza. Eu tô viajando. Nosso objetivo era falar de uma forma mais geral sobre guerra. Mas é legal, a gente pode anotar como uma sugestão, né? Especificar guerra em tal época, guerra em tal período, tal tipo de guerra e esmiuçar melhor cada um dessas pelejas e combates.
Pelejas de combates. Ficou legal. Não, o nível, o vocabulário nosso está ficando cada vez mais pomposo. Né? Tem bastante mensagens lá no fórum, tá bem legal. Mas esse aqui foi um dos que me realmente chamou a atenção. Por que a gente não falou disso? Agora eu sei por que a gente não falou disso, então... Vamos pro Beleza, episódio. agora que ele sabe por que não, beleza. Vamos pro episódio. Vamos pro episódio. Hoje nós vamos conversar e questionar, pensar, talvez até elucubrar. Todos os 5. Eu falei 5 coisas? Ao mesmo tempo. Bom, nós vamos falar sobre dados. Eu gosto de dados. Quando nós falamos em RPG, no RPG de mesa, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente são os dados. Na verdade, um pacote cheio de dados, né? Aquela coisa que você vira... Você fala de RPG de mesa, você pensa em dados, um monte de papel, livros grossos... Refrigerante, planilhas, papel espalhado na mesa e dados. Muitos deles. De preferência coloridos, com vários tamanhos, formas, modelos. O RPG, pra mim, abriu uma nova dimensão de poliedros, né? Quando eu conheci o RPG, eu conheci os Ds... X, né? D4, D8, D... É sempre par, né? Piadinha à parte em relação ao D4. O D4 é um dos dados mais interessantes que tem, né? Por quê? Não, é o próprio formato mesmo dele de piramidal. É uma coisa meio... A primeira vez que você pega um dado desse na mão e joga, você fala assim, onde que eu vejo o número disso aqui, né? É uma coisa bem diferente. Eu tenho um dado de 20 faces, vocês já viram, né? Que parece o peão da casa própria do Silvio Santos. Verdade. Eu sou um entusiasta dos dados, eu coleciono. Tenho vários e vários dados diferentes. Cara, aquela sua caixinha vale uma foto e uma postagem, meu. Acho que eu vou colocar. Eu tenho uma caixa onde eu guardo os dados que eu uso. Não são os dados, os meus de colecionador. dados, né, de colecionador. Acreditem, é muita coisa. Então, dados parecem compor a ideia, o conceito do RPG de mesa. Há quem diga que se não tiver dados, não tem como ter um jogo de RPG. Um bom ponto pra gente começar a discutir. Vamos começar então por aí, né? Dados, em primeiro lugar, eles trazem... Por que a gente usa dado no RPG? Eu vou transformar isso numa pergunta. Por que a gente joga dados? Porque somos todos viciados em jogatina. Na verdade, por 2 motivos. Primeiro, para não virar discussão se determinada ação aconteceu ou não. Por exemplo, o cara vai querer pular a parede e ele, se não tivesse os dados, você ia discutir com o mestre. Não, eu pulei. Não, você não pulou. Não, eu pulei. Não pulou. Pulei, não pulou. Então... Só ilustrando, vou dar um exemplo que é dado no D&D caixa. Falando aqui, explicando a explicação do RPG, que é assim... D&D ou no D&D? D&D, primeira edição, caixa. Que ele falava assim, que os dados eram interessantes, porque vamos supor que nós estamos brincando de polícia e ladrão. Era mais ou menos esse o exemplo. E aí o cara que está fazendo a polícia vira pro cara que está fazendo o ladrão e pum, te acertei. Não acertou não, te acertei. Exatamente essa... É para que você delegue a responsabilidade do feito de uma ação para um elemento aleatório. Ou seja, você está tirando a decisão de alguma coisa que aconteceu ao acaso. Você está delegando isso ao acaso. Imparcial também. Que teoricamente é imparcial, né? Teoricamente. Só que ele é realmente aleatório, porque todos os jogos que eu conheço, ou já ouvi falar, você tem uma jogada de dado na qual você soma alguma coisa. Um determinado número que o sistema determina que deve ser somado para a tiragem do dado, ou o valor tirado no dado, para se determinar o valor verdadeiro, aliás, o valor virtual conseguido, que é o que vai contar para a ação ser feita. Ainda assim é aleatório? É aleatório, mas aí entramos num mundo maravilhoso da probabilidade. Nossa, fudeu tudo. Fudeu. Provavelmente você tem uma probabilidade maior de ser bem sucedido em determinada ação ou não, dependendo dos seus bônus. Mas sempre existe, na maioria dos RPGs, sempre existe a possibilidade de você não conseguir. Mas no storytelling você não adiciona nada. Você aumenta o número de dados. Você aumenta o... Depende, né? O storytelling agora você tem bônus. Storyteller que não tinha. Quando você aumenta o número de dados, você mexe com a probabilidade? Sim.
Você aumenta a probabilidade? Sim. Você, dependendo do sistema, se você vê o Storyteller, onde a dificuldade é 6, você pode aí colocar aqui 50% de chance sim ou não. Mas por causa do 1 cai um pouco, porque o 1 tira sucesso. Em média, você precisa de 2 dados para ter um sucesso garantido. Em dificuldade 6. Tá. Então, apesar de existir esse fator aleatório na tiragem de dados, os sistemas já contam com fatores que diminuem a probabilidade de falha intrínseco nas regras do sistema e na criação do personagem. Sim, é porque na evolução do personagem também, né? É que parte-se do pressuposto que alguém pode ser tão bom que a probabilidade de ele errar é quase nula. Vamos dizer, uma pessoa que treinou 30 anos escalada. A probabilidade de uma pessoa dessa errar é nula, é o que ele faz da vida. Mas existe. E costuma ser os piores erros, né? Sim, é quando a pessoa morre. Em termos de D&D, 1-1. 1-1. No D&D, antes da quarta, né? Porque a quarta já não tem Não sei se vocês lembram, eu gosto de ilustrar isso. Teve uma reportagem do Fantástico há muito tempo atrás, acho que uns 7 anos, que eles estavam fazendo uma reportagem de um bombeiro especialista em escalada. Então eles estavam em cima de um prédio em construção. O repórter estava se preparando para fazer a reportagem, penteando o cabelo, vendo a câmera. Passando batom, mano. O que era a reportagem? Ele começaria a falar e o bombeiro ia entrar de rapel pelo prédio em construção. Em determinado momento, o bombeiro passa caindo. Nossa, eu não vi isso. E morre. Ele esqueceu de colocar... Eu não lembro se ele esqueceu de colocar um papel pelo prédio em construção. A corda de tanto balançar, cortou. Mas... Nossa, eu não vi isso. E morre. Ele esqueceu de colocar... Eu não lembro se ele esqueceu de colocar um equipamento ou se a corda de tanto balançar cortou. Mas um bombeiro, ele tinha 45 anos de rapel e caiu e morreu. É um exemplo de quando você é muito bom numa coisa, uma falha é pior ainda, né? Mas, então, qual que é o lance dos dados? No começo eu falei que tinha dois motivos. Primeiro é isso, para você tentar, de uma forma mecânica, né, através de regras, quantificar a probabilidade de uma determinada ação ser bem sucedida ou não e delegar isso a um componente imparcial, que seria o acaso. Ok. A segunda utilidade dos dados, pelo menos que a maioria dos jogadores gosta, é para tirar do mestre a tomada de decisão de determinadas ações. Por que isso é importante? Porque, pelo menos em grupos iniciais, eu acho que o Tassi pode responder isso melhor. Eu acho o seguinte, o que acontece muito, pegando o gancho, em grupos iniciais, é que não se sabe ainda, a pessoa não entende ainda como funciona RPG, que a intenção é diversão, não é ganhar, não é nada disso. Então, muitas vezes, você tirar a decisão da mão de quem conhece o que está acontecendo, é aquela coisa, não, vai realmente descambar para um lado, vai realmente descambar para o outro, a aventura vai ter um outro rumo, o cara não vai me sacanear, que isso é muito comum acontecer, ou então, tá vendo aquela gostosinha ali, ele está beneficiando ela. Eu acho que a questão do dado, principalmente para grupos iniciais, é essa. Para grupos mais avançados, os dados também são interessantes, eu não estou falando que são essenciais, eu tenho um ponto de vista diferente desse, mas também são gostosos, a utilização de dados também é gostosa, pelo seguinte, vamos ver como é que o mestre vai se safar disso agora. A coisa descampou para outro rumo. É o jogador, o jogador pensando. O jogador isso, pensando. A segunda maneira de usar os dados. É verdade, é um dos prazeres do jogador, peguei o mestre agora. Ferrei com o mestre. Como que ele vai sair disso? O dessa? que ele vai fazer? Tirar um 20 numa jogada assim, decisiva. Teoricamente impossível de ser completada. Matar o Godzilla com um clipe de papel. Ou o mago matar um dragão com 70 quilos de mago no cu do dragão. Tá. Não rolou dado nessa história. Mas não rolou, né? Mas a ideia é essa. Eu acho que também tem essa de pegar um pouco o mestre também. E até mesmo do tipo, vamos deixar no aleatório mesmo, não vamos pensar em nada.
Vocês veem mais alguma... Tipo, mais um motivo de ter dados no RPG? Agora, pensando como mestre, para se livrar mesmo do problema também. Sim. Sendo um mestre, você quer ser justo numa jogada. Você não quer que a decisão caia sobre os seus ombros. Então, principalmente a imparcialidade Isso. e a aleatoriedade, que são importantes nos dados. No jogo, os dados representam eu vejo isso. que os dados como uma delegação de responsabilidade. Como assim? Você não quer, o mestre não quer, ou os jogadores não querem, ter responsabilidade de narrar ou de decidir uma ação. Seria muito pesado. Como Sim. assim? Imagina, vamos usar o exemplo de um jogo de polícia e ladrão. Você tem o jogador que é a polícia e o jogador que é o ladrão. Em determinado momento, o policial atira no ladrão. Quem decide se a bala acertou e qual que foi o dano que ela causou? Seria o mestre. Mas, de alguma forma, o mestre é parcial. Tudo é parcial. Sim. Ele vai... Talvez ele ache mais legal o bandido, ou talvez ele ache mais legal... Qualquer escolha dele vai ser parcial. Não tem como ele ser imparcial. Não tem, é beneficiando ou o jogador ou a própria história, ele vai ser parcial de alguma maneira. Então, nesse caso que é extremo, né, que é um personagem contra o outro, que acontece muito, com mais frequência do que a gente gostaria. Seria o mestre necessário. de lobisomem enfrenta muito esse problema, né? Sim. Os jogadores entram em conflito e o mestre não pode ser parcial. Tá, mas dá um exemplo de quando o jogador não quer assumir responsabilidade pela sua ação. É quando o jogador fez alguma ação que não agrada o grupo. Ah, tá. Concordo. Por exemplo, eu vou dominar o seu personagem. Nossa, isso é um problema sério. Não, mas por que você vai fazer isso? Eu não sei, tô seguindo meu personagem, vou deixar os dados rolarem. E jogo os dados. Tipo, não é minha culpa, são os dados. O que aconteceu foi culpa dos dados. Então, ele tirou a responsabilidade das ações dele e colocou no dado. Mesma coisa pro mestre. Não, se você tá pulando do precipício, joga o dado. Eu não tenho como... Não é responsabilidade minha se seu personagem morreu. Tá, eu entendi. E fica claro que os dados são muito úteis para se conduzir a história, até na política entre os jogadores e o mestre. Né? Outgame, né? Assim, para você não ficar com uma parcialidade, com uma impressão ruim um do outro, ou gerando antagonismo entre os... A melhor parte. Para mim, sendo quarta edição, quinta, sexta, sétima, não tem jeito. Só para ilustrar, uma das emblemáticas foi, no último jogo de lobisomem, o Rodolfo indo dar o golpe final no monstro, escorrega nas próprias tripas e cai no chão. Eu gostei muito dessa cena, foi muito legal isso. Eu não gostei porque foi por causa dela que eu me logo em seguida, né? Mas foi engraçado. Foi divertido. Foi. Então, como é que ficam as jogadas cobertas? Quando o mestre joga dados atrás de um biombo, de um escudo, debaixo da mesa, que é também uma prática tradicional do RPG. Sim, o escudo do mestre é um dos acessórios, né? Para que existe essa ferramenta? Por que existe esse tipo de jogada de dado? Existe porque não existe jogador... Não existe, peraí, galera, generalizando, mas só para dar um impacto. Não existe jogador que saiba a diferença entre in-game e out-game, on e off. Não adianta, da mesma maneira de parcialidade, todo jogador... Eu sei a diferença. Todo jogador... Ele tá causando, né? Peraí. Não, é que eu tô falando, tô generalizando, mas é que é para dar a ênfase. É muito difícil você encontrar pessoas, jogadores com maturidade suficiente para saber diferenciar o que você como Rodolfo sabe do que o seu personagem sabe. Por exemplo, você vai tentar, vou usar o exemplo mais clássico de D&D, tentar detectar uma armadilha, tá? Você tem lá o número X que você tem noção de quanto você tem que tirar. E aí, beleza, você vê que você tem falha nisso. Você vê que você falhou nisso. Ah, não, deve ter armadilha, não vou mexer não. Você acaba não tentando novamente ou não tentando abrir a porta porque você sabe que você falhou para detectar. Sendo que isso, num mundo real, você não saberia se você falhou ou não. Sim, concordo. Certo? Então, segundo, é uma questão que de repente possa... Eu acho que esse é o primeiro aspecto mais importante. É fazer com que os jogadores... Fazer com que as coisas tomem um rumo
mais real possível do que seria simulando uma realidade. Uma simulação do mundo real. Porque a gente, alguém aqui já teve alguma coisa desse tipo, assim, de levar coisa de fora do jogo para dentro do jogo? Conhecimento? Eu tive sorte de ainda não ter acontecido isso comigo. Porque eu tive sorte de sempre com quem eu joguei eram amigos mesmo, então... Que sabiam diferenciar. Não teve isso, então... Você, Rodolfo? Já aconteceu. A gente joga em vários jogos juntos, eu também já presenciei bastante. Acontece, mas isso sempre vai acontecer de uma forma ou de outra. O seu personagem sempre vai ter algo do jogador. Mas eu entendi. Então, os dados cobertos... Aí esse é o primeiro ponto, só completa. Os dados cobertos servem para... Serve para que não se haja interferência do jogador com o personagem. Tá, mas vamos explicar isso. Eu entendi o que você falou, eu quero explicar isso de uma forma mais didática. Assim. Beleza. Usando... O uso do escudo, nessa questão que eu citei, é para que o jogador não use informações que ele conheça. Eu, por exemplo, eu, Tarcísio. Nossa, para quem não sabe, meu nome é Tarcísio. Pronto. Eu acho que ninguém sabia, né? Nunca foi dito. Não no podcast. Não no podcast. Eu, como jogador, vamos supor que eu sei que... O número-alvo, vamos supor que o número-alvo para determinada ação é X, você sabe? Eu vou dar um exemplo mais fácil. Eu vi no mapa que aquela área tem armadilha. Eu bati o olho no livro nas anotações do mestre e eu sei que aquele lugar tem uma armadilha. Eu sou um ladino. Então, primeira coisa que eu vou querer fazer, quero detectar armadilha. Eu já estou influenciando o que eu, como jogador, vi na atitude que meu personagem vai ter. Aí, mas onde você quer detectar tal altura? Aqui, essa região aqui, tal, tudo. E aí o mestre não usa o escudo. Eu vi que eu falhei no teste. Eu não vou passar por ali. Isso se eu não tiver maturidade suficiente. Eu entendi. Pode prosseguir. Agora, num escudo, que seja... Tudo bem que o exemplo do mapa foi só para dar essa coisa da proximidade. Com um escudo, eu quero tentar dominar uma pessoa, eu quero tentar ler a aura, vai. Vamos falar de... um pouquinho de storytelling também. Quero tentar ler a aura, quero tentar sentir alguma coisa numa pessoa. Se eu souber os resultados do dado, eu vou saber até que ponto realmente eu sei do que eu estou vendo, até que ponto realmente eu estou sacando do ponto. O que o mestre me passar, a narração que o mestre me fizer, vai ser perdida. Não vai ter valor. Por quê? Porque eu sei que eu tirei aquele monte de 9, aquele monte de 10, tá ok. Entendeu? Sendo que numa jogada fechada, num caso desse que possa haver interferência, assim, olha, você tá vendo que o cara tá meio irritado, o cara tá meio tenso, mas eu não sei se isso é real, se não é, se eu tô errando na hora da identificação, entendeu? Então, uma jogada de dados coberta, fechada, feita pelo mestre, é para manter um nível de ignorância. Realidade. Sim. Né? Não é nem simular a ignorância, na verdade é para manter o jogador com uma ignorância, se o que ele conseguiu foi bem sucedido, não, ou qual o grau de sucesso que ele teve. Exato. Qual nível de sucesso ele conseguiu. Essa é a primeira... Isso no caso de um grupo que não tem maturidade para... Essa é a finalidade da jogada coberta. Exato. Eu vejo já... Tem outro ponto. Qual outro? O escudo serviria também para proteger a trama. É outro ponto que eu iria citar também. Não é à toa que chama esse escudo. Por exemplo, o jogador resolveu pular o precipício. Você pede uma jogada para ele de pulo. E ele falha criticamente. Só que o jogador, vamos supor que você está no 30 minutos de campanha, o jogador acabou de pular e morreu. Mas também pulou de um precipício, cara. Mas vamos supor Mas que... o cara é um atleta de salto olímpico. Vamos supor que isso no contexto de jogo seja algo possível, seja algo que não for uma c***ada. Mas estamos jogando Matrix. Alguma coisa assim. Eu pensei em Matrix, eu pensei que ele era o Coy, o homem mola dos impossíveis. Mas beleza, olha como eu sou velho. E o cara falha. Se fosse o Multihomme, ele fazia uma ponte de Multihomme. Se fosse o fluido... Virava um jato d'água. Não, ele enchia o precipício de água. Nossa. Muito legal, né? Dava pra gente simular um jogo. Para! E o cara morre, cai lá embaixo e morre. Acabou o jogo. Então, se essa jogada fosse feita atrás do escudo, o mestre ia olhar, puta que pariu, matei o jogador. Ia falar, não, você conseguiu. Ou, vamos supor que que a cena seja
um diálogo filosófico entre os jogadores e o rei. Aí, em determinado momento, joga diplomacia. Para a história, é interessante que eles não sejam bem-sucedidos. O cara vai lá e rola um 20. Né? Não tem como eles não falharem. Começa a falar, beleza, vocês conseguiram, mas não foi bem assim. Por quê? Porque o mestre acredita, que para a trama, aquela jogada não foi interessante. Então o escudo também serve para o mestre trapacear. O escudo é a ferramenta do mestre para ele poder usar a regra de ouro. Tá, então isso não é uma trapaça. Não é uma trapaça, porque existe a regra de ouro. Isso é o quê? Como que a gente pode chamar isso? Isso é uma... Isso é eu diria que é um protetor da trama. O protetor da trama. É o escudo da trama. Quando o mestre joga os dados atrás do escudo, ele pode ou não escolher qual foi o valor daquilo. Então, para que ele joga os dados? Bem, chegamos na cerejinha do podcast. Por que ele joga os dados? Por que, tá? Se ele precisa desse protetor... Desculpa, Tassa. Se ele precisa dessa proteção para a trama e ele joga, e subentendidamente os jogadores sabem que ele está manipulando os resultados atrás do escudo, todo jogador sabe disso, ou não? Eu acho que tem alguns que, tipo... não é que são ingênuos, né? Eles querem acreditar que o mestre... Não, eu acho assim, como existe aquele outro esquema também da proteção da ignorância, vamos dizer assim... Proteção da trama e proteção da ignorância. Proteção da ignorância. Esses são os motivos de se rolar. De repente, você pode manipular aquilo e ele tá achando que, na verdade, é só para ele não ficar sabendo do resultado. Tudo bem que não pula é meio complicado, né? Ou sabe ou não sabe. Ou pulou ou não pulou. Ou você vira panqueca ou você chega do outro lado. Mas no caso desse eu sou adepto da rerolagem, mas isso deixa pra lá. E aí? Como a gente usa também para prevenir que saiba o resultado para não haver interferência, você pode acabar usando isso para trapacear. Eu acho que é uma palavra muito pesada. Mestre não trapaceia, Deus não trapaceia, né? Exatamente. Teoricamente. Ele não tem motivo. Eu posso falar que uma mão gigante caiu e te amassou. Ou que uma vaca bateu na... ou que um demônio carregou uma vaca e derrubou um avião com ela. Totalmente plausível na minha cabeça. Eu acho assim que não é... Obrigatoriamente eles não sabem, eles não vão achar que estão sendo manipulados e tal. Isso tudo depende do grupo e de qual é o tipo de mestre que você é para aquele grupo também. E outra coisa, né? O mestre não manipula todo o resultado. Ainda encoberto, ele não manipula todo o resultado. Eu acho que não é nem legal manipular tudo. Mas aí eu volto na pergunta. Se ele pode manipular, por que ele rolou? Tradição? Não, tô brincando. Mas é uma resposta. Eu acho que é pro... O RPG, ele é montado em cima de um sistema. A maioria, vamos lá, 99% dos RPGs é montado em cima do sistema. O sistema pede dado. E o core do sistema, né, o núcleo do sistema, são as rolagens de dado. Então, mesmo sendo mestre, mesmo ele tendo o poder de Deus, né, de criar, descriar, blá blá blá, o mestre também se sente compelido a usar o sistema, mesmo que seja para burlá-lo no final. O meu ponto de vista é agora que talvez pegue um pouco. Então, pontei. Eu não sou adepto da rolagem de dados em todo qualquer momento da aventura, tá? Eu acho que existem momentos que a rolagem de dados é legal sim, num combate eu acho que é imprescindível. Em alguns momentos, assim, tudo depende do estilo de história que você está fazendo, quais são os resultados que você almeja naquela história, porque uma coisa que eu sempre converso com vocês, sempre até durante as gravações, eu acho que muita gente já deve ter percebido, eu não acho que o RPG ele tenha que ser 100% à vontade do jogador. Eu não acho isso. Eu acho assim, se você tem uma campanha e você tem a intenção que aquela campanha termine de tal jeito, ela não precisa terminar exatamente daquele jeito. Mas você tem sim que ter a campanha nas rédeas, manter a campanha sob suas rédeas. É lógico, uma coisa inusitada aqui, uma coisa inusitada ali, sempre vai acontecer, divertido, é gostoso, tem que ter mesmo, tem que acontecer. Só que assim, existem momentos durante as aventuras que de repente aquela coisa não é para seguir daquela maneira. Mas você vai forçar uma situação? Sim, por que não? Se você tem convívio com um contato legal com seus jogadores e tudo, conversa sobre isso e tudo mais.
Até um assunto esse para um outro podcast. Conversa, fala assim, olha, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assado, é lógico. Deixe-os com 100%, que eles pensarem que eles têm 100% de tomada de decisão. Mas eles não vão ter essas tomadas de decisão. O importante é que os jogadores... Eu vou me lembrar disso jogando com o Taz. Você faz a mesma coisa, Neto, eu já reparei. Não, eu não faço não. E agora, em relação a rolo, mas eles não vão ter essas tomadas de decisão. O importante é que os jogadores... Eu vou me lembrar disso jogando com o Taz. Você faz a mesma coisa, Neto, eu já reparei. Não, eu não faço não. E agora, em relação à rolagem, independente de ser D&D, Storytelling, que mais que eu já joguei? D&D, Storytelling, D&D, Storytelling. Aliás, Storyteller, né? Que é o antigo. Todos os 5. Independente do que seja, eu acho que interpretação vale muito mais do que dados. Como assim? Vem pelo nome, né, galera? RPG, Role Playing Game, jogo de interpretação de papéis. Eu posso entrar. E o game? Beleza. É aí que tá. Que é uma das... Aí é que tá o momento das rolagens. Um combate, alguma outra coisa que você quer. Fica esperto. Você vai pular do precipício se você morrer. Você vai pular? Vou pular do precipício. Você morreu, sinto muito. Isso não é natural. Mas se dentro do mundo aquilo é possível, é plausível, rola o dado mesmo. Morreu, paciência. Ou então aquilo não é nada plausível. O cara quer pular? Vai fundo, negão. Pula, se joga e cai de cabeça. Agora, a interpretação no caso. Eu quero que, por exemplo, no jogo de vampiro, politicagem pura, os personagens querem passar por um guarda, por exemplo. Entrar num... Como é que chamam de guarda-corpo? Necrotério. Querem entrar no necrotério porque eles onde precisam... guarda o corpo, né? Caixão, cova. Não, necrotério. Eles querem entrar no necrotério, no ML, por algum motivo, sei lá qual, tô bolando isso agora. Porque o Rodolfo quer fazer sexo com o cadáver. O personagem do Rodolfo. É verdade, o Valaris, né? O Valaris deu recaída nele. Aí, vai ter que rolar dado? Não sei, vamos tentar interpretar, vamos tentar conversar. Como é que você agiria, como você não agiria? O mestre tem que saber regular o nível de inteligência, raciocínio e tudo do personagem na hora de falar também. Acho que isso é muito gostoso, não é só rolagem. Então, entramos num ponto interessante. Quando não rolar os dados? Eu vou perguntar pro Neto, como é que você faz? O Tasso contou como que ele faz, como é que você faz? Como é que você prepara a aventura para os jogadores e como é que você lida com dados ou não dados? Na verdade, tem vários modos, né? Posso falar como é que eu fiz o último jogo, que eu joguei com o Rodolfo, com o Taz e com outra galerinha. O lobisomem lá? O lobisomem. Eu notei que certas pessoas do grupo adoram jogar dados. Então eu levei 30 dados e deixei em cima da mesa. 30 D10. Eu acho que eu sei do que você vai falar e é muito engraçado. Então, eu deixei os D10 lá, todos eles, mas eu não sei se alguém percebeu ou não, eu não fiz uma única jogada de dados. Todas as sessões que nós jogamos. Mas eu pedi algumas jogadas de dados. Mas por quê? Porque eu já tinha na minha cabeça como que a ação ia se desenrolar e as rolagens dos jogadores apenas complementavam ou para um lado ou para o outro o que eu já tinha imaginado. É lógico, às vezes você tem alguém que escorrega nas próprias tripas, mas isso são coisas dos jogos. Mas que é a aleatoriedade que dá graça pro jogo. Sim, os jogadores. Uma das jogadoras ficava rolando dados sozinha lá. Porque ela adora jogar dados. Ela jogou dado para ir no banheiro, né? Ela queria... Não, ela jogou dado para ver se estava menstruado ou não. Beleza. Mas o lance do meu jeito de mestrar, que é bem complicado, né? Não é para qualquer um não é para qualquer jogador que aceita alguma coisa dessa, é que todas as ações que acontecem no mundo, eu imagino a reação e narro. Sem a necessidade de um elemento de aleatoriedade. Talvez porque eu já esteja calejado de narrar, ou porque eu já joguei muito lobisomem, eu já imagino como vai ser as coisas. Eu consigo ter uma desenvoltura, talvez uma propriedade, não sei, talvez até uma arrogância de
Eu discordo da parte da arrogância. Tipo, de me permitir que eu não tenha rolagem de dados. Inclusive no combate. Então é o contrário do Taz. O Taz faz rolagens de dados, mas certas situações ele escolhe não fazer a rolagem e o Taz toma a decisão baseada no bom senso. Sim. O Neto faz o contrário. Só um comentário em relação a isso. Não é só pelo fato da prática da história e tudo. O próprio sistema, ele permite que você possa fazer isso também. Você consegue imaginar um D&D assim? Não, por isso que eu não gosto de D&D. O Neto faz de um outro jeito. Ele evita as rolagens de dado a não ser em determinados casos. Isso. Eu gosto muito do jogo, como o Tassi falou, o jogo interpretativo. De um jogo num jogo coletivo, onde está todo mundo construindo uma história. Eu construí o mundo e os jogadores me ajudam a construir essa história. Perdão. Em determinados momentos não tem jeito, o jogador tem que fazer uma rolagem. Seja para que tenha aquele momento de decisão, seja pelo gosto de conseguir fazer alguma coisa difícil. Ou para o mestre também simular uma dificuldade. Às vezes Sim. o mestre falou, vai dar certo, mas eu quero que se jogue o dado porque ele torça para dar certo. Sim. Não tem nada mais gostoso de que você acertar um golpe final. Ele sendo difícil, ser um sucesso que você teve de diferença foi o necessário. É o jogo, né? O game que eu vejo do RPG. É o sistema aleatório, é aquela coisa que você torce. Você está torcendo pelo seu personagem, torcendo para que aquilo lá dê certo. Mas eu já acho que na figura de mestre, você não precisa obedecer o sistema, obedecer aquelas regras. E os seus jogadores respeitam isso? Bem, eu joguei desse estilo com 2 grupos. Os 2 respeitaram. Inclusive no RPG Com, eu queria fazer uma nova experiência. Que inclusive o Renato até me cobrou outro dia. O Renato de Recife. Por sinal, aproveitando o jabá, ficou muito massa a vinhetinha dele, voltando. Que era um Werewolf Diceless. E eu tava programando fazer um jogo lá no RPG Com de lobisomem sem nenhum dado. Você acha que é possível? Não só é possível, como é viável. Beleza. No grupo que eu jogo, o pessoal está muito acostumado a D&D, esquema D&D. E o que acontece? Quando eu inseri um storyteller, eu me senti na obrigação de fazer muito mais rolagem de dados, porque senti uma necessidade de. Só que o que eu fazia? No esquema não dava dificuldade. Eu não sei se eles notaram ou não, mas qual é a dificuldade? Não, rola aí, deixa eu ver quando você tirou. E aí, na verdade, eu estava pouco me lixando para o grau de dificuldade. Eu queria ver a ideia, se a ideia a interpretação estava legal, se a ideia estava naquele rumo tal, tudo legal, tudo beleza. O cara tirou aquela porcaria. Não, certinho, cara, você conseguiu, olha, perfeito. Aconteceu isso. É mesmo, tal, tudo. E no fim acaba dando muito certo. É um jeito de eu também usar o escudo sem o escudo. Né? Eu acabei usando o escudo sem o escudo. Não dei a dificuldade. Simplesmente ficou por isso. Então todos acabamos usando essa regra, né? De uma forma ou de outra nós fazemos jogagens. Nós fazemos jogadas de dados nas quais o fator de aleatoriedade é importante, mas certas decisões e ações nós decidimos, segura na mão. Nós não delegamos, Nós não delegamos a aleatoriedade à decisão. Eu acho que dá para jogar D&D com pouquíssimos dados, já tive essa experiência, dá. Porque a minha próxima pergunta ia ser o seguinte. O que determina o bom senso do mestre, que não pode ficar só na cabeça dele, se aquela ação é realizável ou não, independente da aleatoriedade do dado. E eu uso para isso a ficha do personagem. Um cara muito forte tem muita chance de conseguir levantar aquela pedra pesada que está no meio do caminho. Um cara muito inteligente tem mais chance de decifrar aquele enigma do que um pouco inteligente. Ou de montar uma estratégia para levantar a pedra pesada. Por exemplo, de usar uma alavanca. Vamos usar uma alavanca. Então, dizer ferramenta, não veio a palavra ferramenta. Os atributos que ele já traz na ficha, eu já uso para ter a noção se aquilo é possível ou não. E dá para fazer isso com os D&D da vida, com certeza, com GURPS, com coisa e tal.
Vou falar agora porque não posso esquecer que existem RPGs sem dados, né? Castelo Falkenstein foi projetado primeiramente para ser usado cartas em vez de dados. Mas aí você tirou dado, tipo... Vamos falar, um RPG que não usa um sistema de aleatoriedade. Não sem dados. Se você tirou do dado e, sei lá, joga conchas, é a mesma coisa, só que você está usando conchas. Você tem um sistema de aleatoriedade. Sim, você tá usando baralho, beleza, é um baralho, mas ainda... Mas tem outro, por exemplo, acho que é Amber, não tenho certeza, precisamos verificar. Amber não se usa nada. Isso, Amber é um diceless. Você não usa dado algum. A Pen Informal Thoughts também não tem dado. É que não é bem um RPG, né? É um RPG em mas... Quando que é como que a gente decide? Vamos tentar analisar isso. Quando que a gente decide? Esse momento é mais adequado uma rolagem de dado, contar com a aleatoriedade, ou nesse momento não é adequado, vou usar outros recursos? Eu gosto de deixar isso a carga do jogador. Como assim? Vamos supor que o seu Cavaleiro Jedi está indo falar com a Imperatriz Amídala. Tá. Amídala. Não é Imperatriz, é Princesa, né? É, Princesa. A Princesa Amidala. Você tem duas possibilidades ela aí. falar Ioki, senão fica difícil. Se ela não falar Ioki, fica difícil dela entender. É verdade, né? Uki. Tudo bem. Nesse momento você tem duas possibilidades. Na verdade você tem 3. O jogador chega e começa um roleplay com o mestre. Grande Princesa Amídala. Vim aqui cortá-la. Ele quer fazer uma cirurgia, tá? Beleza. Né? Vim em nome do Conselho Jedi pra falar blá 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 e começa um diálogo. Se o mestre achar que aquilo for suficiente, não precisa de rolagem. Se a cena ficou interessante, se a roleplay, se na montagem da história aquilo foi interessante, não é necessário uma rolagem se a diplomacia foi uma diplomacia legal e inteligente. Sim, o jogador nem precisa ter sido brilhante, mas ter sido algo interessante. E até mesmo você que comentou que gosta de ver ficha, de dar uma olhada na ficha, você checa, vê a diplomacia da pessoa na ficha. O cara tá indo lá, o Wookie, que tem 0 diplomacia, falar com a princesa. E chega todo eloquente, falando, elogiando os cabelos dela. Seria como, né? Por favor, faz pra gente. Algo assim bem... Eu sinto pena da gente não filmar, não só o áudio e vídeo, sabe? Porque é tanta coisa que se perde, mas tudo bem. Tipo o Nikiko. Chega todo eloquente lá e o personagem não pode, né? Não tem como ele ser tão eloquente. Nesse ponto, você pode exigir uma jogada uma jogada de jogador, foi foda, né? Uma rolagem do jogador. Porque afinal, vai que ele consegue, né? O cara começou lá, abobrinha lá e saiu. Certo. De repente ela achou graça na abobrinha e tá tudo bem. Ou você pode vetar. Como? Você não pode fazer isso. Ou o jogador... Aí é o contrário. O jogador falou uma coisa super eloquente e ela entendeu, tipo, vai se foder sua p***. Ou o contrário. Tem jogadores que não conseguem fazer roleplay. Ou porque estão tímidos ainda, não pegaram o esquema, ou porque não gostam. Tem gente que não gosta, né? Tem que respeitar. Então o cara chega lá, vou fazer minha jogada de diplomacia, fala o que ele quer e rola o dado para saber quão bem ele foi. Aí já é o contrário, ele pode não ter sido bem, não ter dito bem, mas pra princesa foi o dado decidiu. O diplomata. Então eu acho que vai depender muito do roleplay. Eu deixo muita carga de como que a cena está sendo montada para decidir a rolagem ou não. Mas ainda assim ele acabou de definir mais um uso pro dado. Qual? Quando a pessoa não gosta de fazer o RP, nessa situação de role-playing, quando a pessoa não gosta de fazer o RP. Mais um. Aí, ó, tá vendo? Veio de dentro esse, hein? Do umbigo, como ele gosta de dizer. Então, o bom senso do mestre para não usar uma rolagem de dado, para não usar um fator aleatório, depende de vários fatores. Depende do roleplay, do jogador que está interpretando o personagem, que está participando daquela cena. Da ficha. Depende da ficha, depende do enredo e da contextualização da história. Nossa. Uau. Contextualização da história. Depende. Se fizeram eu me perder, fiquei com vergonha agora.
Todos esses fatores devem ser levados em consideração para você fazer uma jogada encoberta, ou uma não jogada nesse caso, de uma forma ainda que seja justa. Acho que um dos grandes lances de semestre é você tentar fazer tudo pelo bem da campanha. Certo. O bem do enredo. E divertir os seus jogadores. E divertido para todos. Divertir para todos. Se os jogadores entenderam este sendo o papel do mestre, e se o mestre entendeu que esse é seu papel, fica muito mais fácil fazer esse tipo de intervenção. De não precisar usar os dados. Só que existe um problema em não usar os dados. Qual? Não morte de jogador. Sim. Sentimento de sou o super-homem, faço o que quero, do jeito que quero e tá tudo bem porque eu não vou morrer. Depende. Depende da narração do mestre. Vocês não acharam que iam morrer no jogo de lobisomem? Sempre. Eu não joguei dado pros monstros. Eu não achava que ele ia morrer, desculpa. Você quase morreu. Sim. Porque realmente. Você jogou dado. Se você não você jogado jogou dado. E teve uma falha crítica. Droga, duas vezes. A questão é essa. Fazer um jogo sem dados, totalmente sem dado, requer um sistema adequado para isso. Eu acho impossível você fazer isso, por exemplo, num quarta edição. Ou muito difícil. Vai ser uma customização muito alta para um sistema que foi feito baseado nisso, entendeu? Mas no combate. Fora de combate dá para você fazer de boa. É que ele tem aquele lance das skill challenges, né? Sim, mas... Bom, da mesma forma, se você for montar um jogo em que tudo seja definido pelo aleatório, você corre um sério risco de perder tudo. A campanha, o enredo, estragar completamente o jogo. Jogadores, perde tudo. Jogador não. Personagem, perde tudo. Talvez jogador também, porque não? Então eu acredito que precisa haver um equilíbrio do mestre. O mestre precisa conhecer a si mesmo, como que é o estilo de mestragem dele, qual que é o estilo do jogo que ele está fazendo e o quanto de aleatoriedade é cabível àquela campanha, aquele cenário, aquele mundo. Algum fator aleatório tem que ter. Nem que seja, como o Neto faz, só para os jogadores, ou o mestre adota isso para ele também, que pode ser também muito legal. Alguma coisa que muda completamente o rumo das coisas, nos acertos e nos desacertos, é legal ter. Mesmo se for um sistema sem dados. Ainda assim, o mestre precisa ter um bom senso. E para ele construir o bom senso, ele precisa de várias coisas, né? De conhecimento do seu trabalho como mestre, conhecimento do sistema, precisa ter conhecimento principalmente dos jogadores que estão jogando com ele, o que eles querem, o que eles gostam, como eles se divertem e que tipo de personagem eles montaram. Para o mestre conseguir ficar à vontade o suficiente para fazer essas jogadas encobertas. Ou não jogadas. Ou não, tem jogadas que são totalmente encobertas, aquelas que nem joguei, mas foi isso que você tipo. Acho que a questão principal que nós estamos discutindo aqui é o seguinte. O trabalho do mestre, ele vai muito além do decidir pelo aleatório, decidir pelos dados. As ações dos jogadores, as decisões dos jogadores também vão muito além de só jogar o dado. Jogar o dado é gostoso, tem jogador que adora muito, todo mundo gosta de tirar um número alto no dado. Todo mundo odeia tirar um número baixo. Eu adoro tirar número baixo É gostoso tirar número baixo no caso de existir erro crítico, quando é erro crítico, porque se ficar tirando 2, 3 ninguém merece, né? Tá, entendi. Mas quando é 1 é legal. Quando é o pior, é sempre bom. É lógico. Então, o que a gente pode concluir dessa conversa é que os dados são importantes. Não é à toa que eles fazem parte do core do RPG. Que eles estão lá, eles são presentes, eles são importantes. O nosso objetivo nunca foi desmerecer o uso dos dados ou querer que eles não sejam usados. Mas o objetivo desse episódio dessa sessão foi tentar construir uma forma de pensamento em que rolagens não são sempre necessárias. Rolagem de dado é muito legal. Todo mundo gosta de tirar um valor alto. Ninguém gosta de tirar um valor baixo, a não ser quando você se ferra de ver se pode ser engraçado e interessante. A aleatoriedade do que está acontecendo é gostosa.
E é importante isso no jogo de RPG, como o Neto lembrou, é um jogo ainda, não é simplesmente uma interpretação livre, né? Um teatro. bate-papo. Mas muitas vezes deixar totalmente na mão do aleatório pode atrapalhar. Pode atrapalhar o principal objetivo do jogo de RPG, que é a diversão. Muitas vezes um personagem, por exemplo, um jogador morre porque foi mal nos dados. E estava fazendo tudo bem e nem teve uma ideia estúpida. Dependendo do estilo da campanha, do apego do jogador, da relação dessa mesa de jogo, isso pode estragar o jogo e a campanha inteira. Pode estragar até uma amizade, né? Até uma amizade. Vale a pena o bom senso do mestre, sabendo qual é o melhor momento, que tipo de situação ele deve deixar a cargo da sorte ou ele deve tomar outros caminhos para chegar na decisão do que acontece e do que não acontece. O interessante é você ter, tipo, conhecer os jogadores, né? Você conseguir construir uma liberdade onde você não precise, que não haja cobrança de uma rolagem de dados a partir do mestre. Porque existem grupos que o jogador cobra, rola aí, eu quero ver. Então é interessante que você construa isso com os seus jogadores. Você construa o seu jogo, a sua trama, de certa forma em que os jogadores confiem na sua decisão e que aquela decisão seja pelo bem do jogo. Porque, teoricamente, o mestre não precisaria rolar dado algum em momento algum. O mestre rola apenas por tradição, por cortesia e porque é divertido pra ele também. Sim. O mestre às vezes gosta de falar, quero ver o que vai acontecer. Rola um dado e vê. Vamos ver o estrago. Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Você consegue o modelo dela, os modelos 3D. Você viu aqueles Batman escroto? Que Batman escroto? Não, já. Então tá certo. Tem um mod que você coloca no jogo, que você pode mudar a fantasia do Batman. Aí você... Falaram disso hoje, mas eu não consegui liberar. O único que eu liberei foi o de armadura mesmo. Não, é mod mesmo. Pra instalar. O que é um mod? Mod é uma modificação no jogo. Você instala um negócio diferente. Tipo uma expansão. Aí tipo, tem lá o uniforme do Batman do futuro, o uniforme do... Deve ser péssimo. Ficou legal. O Batman clássico ficou muito massa. Clássico. O clássico, O Batman clássico. O roupa cinza. Amarelo. Tem o Batman... Aí ia ser legal jogar com aquele Batman gordinho, né? O Fatman, né? Do seriado. Do seriado. Eu ia adorar. E aí tem as... Quando bater, você escreve Paul, PF. Nossa, né? que legal que você... Aí tem o... Colocaram lá o Batman da América, que fizeram uma fantasia do Batman igual do Capitão América. Nossa. E tem um que é muito escroto, que é um todo colorido, que parece que é oficial. Mod oficial? Não, que o uniforme foi oficial, que o Batman usou aquilo lá. Ah. Que cor que é? Todas. Esse é o Batman do Robin, não é? Mais amarelo do que... Chama de ouro. Amarelo e verde claro. Morcego amarelo era o Fantomás, né? E só eu lembro. Como assim morcego amarelo? Morcego dourado, Fantomás. Então, eu fui ver o Up, cara. O que é o Up? Up é aquele filme da O Pixar. Up não. Up. Que é pra cima, né? Cima. Up. O Up. Não sei, tá? Up. Tanto faz. Putz, ainda tem tanto faz. Ainda tem tanto faz, tudo bem. Então, eu fui ver, cara, muito bom. Nossa, eu não esperava tanto. O que é? Up é a história Sem spoiler, só... É a história de um vendedor de balões. Né? É um animado. Um desenho animado. Da Pixar, que fez Toy Story, carros e afins. É um vendedor de balões, velho, que decide se mudar com casa e tudo pra América do Sul. Ele instala balões na casa dele e leva a casa dele com balões. Nossa. Beleza.
E é legal. Oh, muito bom, cara. Eu não sabia. Mas é bom por causa do gráfico? Ou não, é os personagens ficaram muito estilizados. Bem estilizados. Né? Mas a história é muito boa. O Neto tá sendo a 5ª pessoa que eu conheço que tá falando que vale a pena. Viu? Não, e assim, você tem que levar em considerações que eles vêm pra América do Sul, tá? Igual a gente fala que vai pra África. Eles falam que vão pra América do Sul. Que país? América do Sul. Que eles levam um dia pra vir da América do Norte pra América do Sul. Nossa, é fácil, né? É que eles ficam lá em cima, não é? Na Venezuela? Não, pra aqueles cubanos atravessar é muito tranco. Pra eles virem de balão é fácil. E... Que ela, tipo, tava até brincando que o cara construiu, a primeira coisa da casa que construiu foi a lareira. Porque prendeu os balões na lareira dele. Então, ele conseguiu erguer a casa inteira. Um balão na lareira. Pegado na lareira. Mas tudo bem, liberdades e... Será que é baseado no padre que você viu? Então, nossa, eu tava pensando nisso. Não é baseado porque foi antes, mas eu tenho certeza que a piadinha do GPS foi em homenagem a ele. Tem uma piada de GPS. Sim, não é spoiler, né? Mas eu vou falar assim mesmo. O menininho chega assim, que fala, nossa, onde que a gente tá? Eles estão em cima da nuvem, né? Não tá vendo nada. Aí ele fala, nossa, eu não sei onde que a gente tá. O menininho, a gente tá em cima da Venezuela, da América do Sul. Aí o velho fala, mas como você sabe? Eu tenho esse GPS aqui que meu pai... Perdão. Que meu pai me deu e eu sei onde que ele tá. Aí ele faz um movimento com o braço e o GPS vai embora. Nossa. Deve ser. Eu tenho certeza. E assim, a história começa muito triste, cara. Muito triste. Mas fica legal. Aqui, ó. Esse é o Batman que eu tô falando. Nossa, parece Mulher Maravilha. Não sei se dá pra ver. Tem que olhar aqui, você tem que ver em pé. Coloca isso na show notes. De onde veio esse Batman? Então, ele fala aqui no post, cara, que tem que esse uniforme do Batman oficial. Eu não tô achando o verde alemão do uniforme que você falou. Aqui, ó. Até o colorido Batman de Zur N.R. Saga Descansa em Paz. Conhece isso, Rodolfo? É recente. Descansa em Paz é o Grant Morrison que fez. Eu não li a saga ainda. Eu não sei, eu sei que tá tanto quanto o Cavaleiro das Américas. Nossa, é coisa estranha. É o Capitão América mesmo, cara. Tem um Batman. Tem um morceguinho pequeno dentro da estrela do peito do Capitão América. Ficou legal, né? Achei legal. Então, voltando ao Up, a história começa muito triste, assim. Triste de você ter vontade de chorar. Mas aí depois engrena. E pra mim o melhor personagem é o cachorro. Tem um velho, um cachorro e um menino. E o menino. Tudo que é legal de se ver também. E o cachorro tem uma... Tem uma loira gostosa. Não tem. Eu gosto muito de loira. Eu também gosto. Das peitudas. Meu Deus do céu, foco. É fácil de fundo. Tudo bem, mas eu tô falando do ato. O cachorro tem uma coleira que deixa ele falar. Tá bom. É que nem de cara que tira a traqueia. Mais ou menos. Tirou a traqueia. Como que chama aquilo? O cara tirou a traqueia. Traqueostomia? Não. Alguma coisa. E o... É muito legal que são coisas que o cachorro faz, mas faladas. Ficou muito bom, tipo... Ele chega... eu te adoro. Não, ele tá falando, então, porque eu quero pegar essa ave e esquilo. Aí vira a cabeça. Aí para, né? Ele volta. Porque eu gosto muito de você. Aí, o melhor é no... Vou pegar esse rabo. Ele entendeu bem a psicologia. Aí tem uma hora que o cara fica bravo com ele e manda ele embora, né? O cachorro, né? Cachorro mal, ele... Cachorro, vontade de fazer um cocô. Olha, o que é isso que eu fiz? Não tem um cheiro agradável, não. Vou cheirar de novo pra conferir. É algo assim. Aí o cara manda o cachorro embora. Aí, na hora que ele vai sair, o cachorro tá na casa assim... Olha essa cadelinha, vou cheirar o bunda dela. É algo assim. Aí ele chega assim lá com o rabinho entre as pernas. Eu me escondi aqui na sua casa porque eu te amo. Falei, nossa, que dá igualzinho cachorro mesmo. Nossa, o filme é bom, vale a pena. Isso é um cachorro com essa coleira? Nossa, você já viu que o Rodolfo pensou no cachorro cagando, cheirando a própria cheirando novamente e agora... A bunda da cadela. Cheirando a bunda da cadela e agora... Pode ser uma cadelinha loira na nossa imaginação? Na nossa muita gente, pode ser na sua. Obrigado. Mas por que uma cadelinha loira? Eu gosto de loiras, tá da ligado? TV Colosso? A Priscila Mas ela é branca. Tudo bem, é só pintar. A oxigenada.
Beleza. Você gosta de um... Você tá olhando a cadelinha do táxi? Não. Pera aí. Não, gente, o que vocês estão pensando? O que tá passando na cabeça de vocês? Eu tô achando engraçado o cachorro. Não, tudo bem, se você for zoofílico, a gente entende. Não, mas eu não sou, não curto. Só propófago, só. Não, você acha que eu como é isso? Meu Deus do céu. Fala do Up. Não, já falei que eu queria. Fala mais, é melhor mudar o assunto, tá ficando pesado. Tinha um gato também. O gato ia ser ótimo com essa coleira. Não tinha, mas tinha vários cachorros. Por que o gato seria ótimo? O que o gato faria? Minha... Não gosto de nada disso. Falaria. Que indisciplina. Minha gata me olha com essa cara. É? De que indisciplina. Até a gata. Mas alguém me olha assim? Não sei, Rodolfo. Agora o meu gato, ele falaria, vou fazer um cocô. Olha só o que eu fiz, vou enterrar. Vou desenterrar, vou enterrar de novo. Vou desenterrar, vou enterrar de novo. Vou desenterrar, vou enterrar de novo. Agora eu vou petecar ele pra fora da caixa. É assim que o meu gato faz. É sério. O que a outra é uma lady e ele é um tranqueira. Nossa, hoje meu amigo falou que foi dar banho no gato dele. Deu banho, jogou o gato no box, ligou o chuveiro, deixou lá a água. Nossa. Depois pegou o gato e foi secar com o secador. Nossa, tadinho. Falou que o bicho virou um Taz na mão dele, sabe? Comentário pra me defender, eu não faço isso quando tomo banho normalmente. Você tá dizendo os demônios da Tasmania, mas você serviu aquela poça? Não, eu só tô avisando antes que venha piadinhas. Não, o meu gato, pra vocês terem uma ideia, a gente colocava um potinho de água, o mesmo potinho de comida e um potinho de água do lado pros dois, né? Pra gato e pro gato. Aí ela começava a reclamar toda hora que não tinha água. Ela chegava pra mim com a coleirinha dela, tô sem água. Que disciplina. Não, na verdade ela vinha e arranhava o meu pé, né? Aí eu ia ver a água dela toda suja. E que ele, o gato, tira a comida do potinho de comida, joga na água, faz uma sopinha, bate tudo, peteca pra fora do pote d'água e come no chão aquela pastinha, aquela laminha. Não acredito. Nossa. E suja a água dela. Então agora ela tem o potinho dela de água limpa e o dele o potinho de lama, que é o que ele gosta. Eu não acredito nisso. É sério. Meu gato é um filho da p, né, velho? Assim, você não acredita é retórico. Não, meu gato é foda. É aquele tipo de gato que adora água de privada pra beber. Nossa. Seu gato é um cachorro. Quase. Não, porque ele também me olha com cara de disciplina. Mas ele, pelo menos, eu falo, disciplinado é você, seu porcalhão nojento. Pelo menos ele pode... Bom, eu tô contando pra todo mundo que eu falo com meus bichos, né? Aham. Beleza. Eu também converso. Acho que todo mundo conversa com cachorro, né? O problema não é conversar, é fazer o baby talk, né? O Oh, problema que é isso. gracinha. O problema é Com o isso. gato não rola isso. Não tem. Minha gata, ela... Ele olha pra você com aquela cara de... Que indisciplina. Exato. Não, a minha gata gosta de dormir nas minhas costas. O foda é que gato tem aquela mania de querer arranhar tudo antes de... Fofar tudo. É. Por isso você tem essas marcas nas costas. Eu não sei, porque acho que ela vê minhas costas peludinhas e fala, é ali que eu vou. No tapetinho. É. Aí o que acontece? Dorme eu, a minha cadela dorme nos meus pés e a gata nas minhas costas. Aí eu acordo com dor nas costas, dor nas pernas. Tudo ferrado. Dor na cabeça, porque daí depois o outro se afofa do lado, você tem que dormir com a cabeça inclinada. Não, gato é folgado. Enquanto a cadelinha dorme nos meus pés, pra aquecer meus pés, ela dorme em cima de mim. Vai aquecer suas costas, ela tá sendo gentil. Minha gata também tem hora que ela exige o carinho dela. Aí exige. Ele exige, porque o cachorro vem pedindo, né? Vem aputilando. Me agrada. Eu te amo. O cachorro pede. Ela não, ela sobe toda delicada, sobe na minha frente, eu tô mexendo no computador, tô vendo televisão, olha bem na minha cara e faz miau. Se eu não fizer carinho, ela vai me dar uma zunhada. Foi assim? Você viu? Ela mantém os humanos bem domesticados. Tá parecendo aquele filme Como Cães e Gatos. Já viram? Não. Quase clássico que existe uma rixa eterna entre cães e gatos desde a época do Egito, que eles são inteligentes, conversam, só que eles fazem jogo na nossa frente. Toy Story.
Não precisam usar caloria. E os maus da história são os gatos, eles querem dominar o mundo desse jeito. E os cachorros são os que tentam salvar o mundo dos gatos. Mas é legalzinho. É verdade.